A livraria estava tranquila para uma quinta-feira à noite, o ar perfumado com cheiro de papel e café. Entrei sem avisar, como costumava fazer, aproveitando aqueles raros momentos em que não era reconhecido imediatamente. Minha autobiografia acabará de entrar na lista dos mais vendidos, e eu sentia um estranho orgulho em vê-la exposta na seção de liderança e legado. O título gravado em dourado brilhava sob as luzes do teto, do nada ao império. Foi quando vi um menino, não mais que 10 anos, sentado de pernas cruzadas no chão com meu livro aberto no colo. Seu cabelo era escuro, despenteado, e ele parecia sério demais para sua idade. Observei-o virar uma página com uma espécie de propósito silencioso. Algo nele me chamou a atenção, embora eu não conseguisse identificar o que. Aproximei-me devagar, agachando-me ao seu lado com um sorriso casual e o charme ensaiado que conquistava investidores e entrevistadores. "O que achou do livro, garoto?" perguntei, tirando uma caneta para autografar seu exemplar, já antecipando a reação de espanto. Mas ele não sorriu. Nem piscou. Olhou-me diretamente nos olhos e disse: "Está faltando um capítulo, senhor." Minha caneta parou no meio da assinatura. Então ele soltou as palavras que quebraram algo profundo no meu peito: "Você esqueceu a parte em que me abandonou." Meu coração parou. Olhei fixamente para ele, confuso, procurando em seu rosto algum significado, alguma memória, qualquer coisa. E então vi os olhos. Meus olhos. O mesmo tom de azul aço que as pessoas diziam me fazer parecer capaz de enxergar através de mercados e homens. Mas eu não conseguia enxergar através deste menino. Mal conseguia respirar. "Quem é você?" consegui perguntar, minha voz tremendo de um jeito que eu não permitia desde o dia em que meu pai morreu. O menino não respondeu de imediato. Puxou um envelope gasto de dentro do seu moletom e estendeu-o para mim. A caligrafia na frente era minha. Reconheci-a instantaneamente, embora não a tivesse visto há mais de uma década. Peguei-o com dedos trêmulos e li o nome escrito: "Para Miguel, quando ele for velho o suficiente para entender." Miguel. Meu filho. A livraria Saraiva do Shopping Morumbi, em São Paulo, sempre foi meu refúgio nos momentos de inquietação. Naquele dia específico, entre estantes de madeira escura e o aroma de café da pequena cafeteria no canto, senti meu mundo desabar. O burburinho da cidade grande lá fora parecia distante enquanto eu encarava aquele menino, meu sangue, minha carne, um completo estranho. "Como me encontrou?" perguntei, sentindo minha garganta fechar. A Avenida Paulista, o trânsito caótico, meu escritório no 10º andar do edifício mais imponente da região, tudo parecia tão distante agora. "Não foi difícil", Miguel respondeu com uma maturidade desconcertante. "Seu rosto está em todos os lugares. Na Folha de São Paulo, na Veja, até no noticiário da Globo." Ele fechou o livro com cuidado. "Mamãe nunca escondeu quem você era." Percebi que algumas pessoas começavam a olhar, curiosas. O dono da livraria, seu Joaquim, um senhor de quase 70 anos que sempre me recebia com um sorriso caloroso e um café preto, observava a cena de longe com expressão preocupada. "Vamos conversar em outro lugar", sugeri, levantando-me. Miguel hesitou, mas acabou guardando o livro na mochila e me seguindo. Caminhamos em silêncio até o elevador, descemos até o térreo, e saímos para a noite paulistana, úmida e iluminada pelos faróis dos carros e néons dos estabelecimentos. O céu estava nublado, como meus pensamentos. "Onde está sua mãe?" perguntei enquanto atravessávamos a praça de alimentação do shopping. Os cheiros de coxinha, pastel e cafezinho criavam uma atmosfera familiar que contrastava com a estranheza do momento. "Esperando no café Dona Benta", ele respondeu. "Ela disse que a decisão de falar com você era minha." Caminhamos mais alguns metros, a tensão palpável entre nós. Passei pela vitrine da Ricardo Eletro sem nem notar os aparelhos expostos, algo que normalmente me fascina. Meus pensamentos estavam fixos no menino ao meu lado e na mulher que eu havia deixado para trás há tanto tempo. E então a vi, sentada em uma mesa de canto, mexendo distraidamente em um copo de água com gás. Renata. Os mesmos cabelos castanhos, agora com alguns fios prateados,
O mesmo olhar determinado que me conquistou durante aquele congresso de empreendedorismo em Campinas. O tempo havia sido gentil com ela, mas notei as linhas de preocupação em seu rosto, linhas que eu ajudei a criar. O passado avançou como uma onda gigante. Sentei-me em um banco próximo, enquanto Miguel me observava com uma expressão cautelosa. Desdobrei a carta que havia escrito há tanto tempo, uma confissão de covardia e ambição. Eu a tinha deixado com sua mãe antes de sair da vida de ambos. Disse a mim mesmo que era o melhor, que eu não tinha nada para oferecer a uma criança naquela época. Que minha startup precisava de toda a minha atenção. Que o amor era uma distração. As palavras no papel me atingiram de maneira diferente agora, sentado diante da consequência da minha decisão. Sinto muito por não poder ser o pai que você precisava, dizia a carta. Talvez um dia, quando eu tiver construído algo que vale a pena deixar para você, você entenderá. Mas olhando para Miguel, percebi que eu havia construído tudo, exceto um lugar para ele. Ele não chorou. Não gritou. Apenas ficou sentado ali com uma estranha força em seu silêncio. Eu queria dizer algo profundo, algo que consertasse tudo. Mas tudo o que consegui sussurrar foi: eu não sabia que você leria isso. Ele assentiu, dobrando a carta novamente com grande cuidado. Mãe guardou. Ela me disse para entregar a você se eu algum dia o encontrasse. Então, após uma pausa, agora encontrei. Miguel repeti seu nome, saboreando o som que por anos tentei apagar da memória. Miguel Henrique da Silva Oliveira. Estávamos sentados em um dos bancos da Praça da Liberdade, não muito longe do mercado municipal. O cheiro de frutas frescas e especiarias misturava-se com o aroma de pastéis fritos e café coado. Um camelô vendia guarda-chuvas baratos, prevendo a chuva que as nuvens carregadas ameaçavam derramar sobre São Paulo. Você sabe que seu nome foi escolhido pelo meu avô? Perguntei, tentando estabelecer alguma conexão. Miguel era o nome dele. Um português que veio para o Brasil sem nada nos bolsos e construiu uma pequena padaria no Brás. O menino deu de ombros, mas notei um leve interesse em seus olhos. Ele morreu um mês antes de você nascer, continuei, as memórias voltando como flashes. Acho que foi por isso que escolhi esse nome, uma espécie de continuidade. Mamãe me disse, ele respondeu, surpreendendo-me. Ela conta histórias sobre a padaria do bisavô. Diz que os pães de queijo dele eram os melhores de São Paulo. Um sorriso involuntário formou-se no meu rosto. Eram mesmo. Acordávamos às 4 da manhã para prepará-los. Eu ajudava nos fins de semana. Um silêncio pesado caiu entre nós. As palavras da carta ainda pairavam no ar como fantasmas inquietos. Por que você nunca voltou? Miguel perguntou finalmente, sua voz pequena mas firme. Mamãe disse que no começo você ligava de vez em quando. Respirei fundo, sentindo o peso da Avenida Paulista, dos arranha-céus, do trânsito constante, das reuniões intermináveis, dos investidores exigentes, todo o império que construí em troca da minha humanidade. Porque cada vez que eu ouvia sua voz ao fundo, cada vez que sua mãe mencionava seus primeiros passos ou palavras, eu percebia o quanto estava perdendo, confessei, as palavras saindo com dificuldade. E em vez de enfrentar isso, de enfrentar o que eu havia abandonado, foi mais fácil me afastar completamente. Mergulhar no trabalho até esquecer. Funcionou? Ele perguntou, uma pergunta simples mas devastadora. Não, respondi honestamente. Nada funciona para pagar algo assim. Olhei para o céu de São Paulo, cinzento e pesado como minha consciência. Os primeiros pingos de chuva começaram a cair, mas nenhum de nós fez menção de se proteger. Você tem outros filhos? Miguel perguntou, sua voz agora mais vulnerável. Não, respondi rapidamente. Nunca mais me envolvi seriamente com ninguém. Havia sempre algo faltando, algo que eu não conseguia explicar para mim mesmo. Então eu sou seu único filho, ele constatou, como se processasse a informação com cuidado. Sim, confirmei, sentindo um nó na garganta. Meu único filho. A chuva intensificou-se, mas continuamos sentados, deixando que nos molhasse.
Os transeuntes apressavam o passo, abrindo guarda-chuvas ou correndo para abrigos. Um vendedor de milho verde empurrava seu carrinho para baixo da marquise da estação de metrô próxima. O mundo seguia seu curso normal, indiferente ao terremoto que acontecia dentro de mim. Mamãe se casou de novo, Miguel disse repentinamente. Tio Roberto. Ele é professor de história na USP. Senti uma pontada de ciúme, seguida por um alívio genuíno. Ele é bom para você? Miguel assentiu. Ele me ensinou a jogar xadrez. Me leva para pescar no Tietê, na parte que ainda não é poluída. Vai a todas as minhas apresentações da escola. Cada palavra era como uma faca, mostrando-me tudo o que eu havia perdido, tudo o que outra pessoa havia feito em meu lugar. Mas ao mesmo tempo, sentia-me grato por saber que Miguel não cresceu sem uma figura paterna. Fico feliz, disse sinceramente, embora a dor persistisse. Sua mãe merece ser feliz. Você merece uma família completa. Então por que está aqui? Perguntou ele, a franqueza infantil cortando qualquer pretensão. Se está tudo bem assim, por que veio me procurar agora? A pergunta pegou-me desprevenido. Eu não vim procurar você. Você me encontrou. Mas você está aqui, insistiu ele. Poderia ter ido embora quando me viu na livraria. Poderia ter fingido não me conhecer. Ele estava certo. Eu poderia ter fugido novamente, como havia feito antes. O executivo de sucesso, o self-made man brasileiro que construiu um império tecnológico do zero, poderia simplesmente ter dado as costas para aquele menino e voltado para seu mundo de conforto e negação. Não consegui, confessei, sentindo as lágrimas se misturarem com a chuva em meu rosto. Quando vi seus olhos, soube que nunca mais conseguiria fugir. Caminhamos juntos pela quadra, o ar frio e cortante. Sugeri um chocolate quente, incerto sobre como mais preencher o abismo entre nós. Sentamos em um café tranquilo, dois estranhos unidos por sangue e arrependimento. Ele me fez perguntas, não sobre meu império, mas sobre o porquê. Por que parti? Por que nunca mais escrevi? Por que nunca voltei? Contei-lhe a verdade. Que o medo moldou mais da minha vida do que eu gostaria de admitir. Que a imagem de sucesso que construí sempre esteve faltando sua fundação. Contei-lhe como me enterrei no trabalho, esperando esquecer o rosto da mulher que amei e da criança que tive muito medo de segurar nos braços. Não era uma desculpa, era uma confissão. Ele escutou, seus dedos apertados em volta da caneca quente. Quando terminei, ele olhou para a mesa por um longo momento antes de perguntar: Você pensou em mim alguma vez? A resposta arranhou minha garganta. Todos os dias, disse. Mas achei que não merecia. Ele concordou com a cabeça. Eu podia perceber que ele não acreditava totalmente em mim, mas também vi algo mudar. Uma rachadura no muro entre nós. O Café Bela Vista no bairro da Consolação estava praticamente vazio àquela hora da noite. O garçom, um senhor de idade com sotaque italiano, seu Giuseppe, nos serviu 2 canecas de chocolate quente com chantilly e canela por cima, uma especialidade da casa. A chuva tinha dado uma trégua, mas as janelas embaçadas mostravam as luzes da cidade refletidas nas poças d'água. Essa carta Miguel começou, tocando o envelope dobrado com a ponta dos dedos, mamãe me deu quando fiz 9 anos. Disse que era hora de eu saber a verdade. Assenti, sentindo o peso da decisão de Renata. 9 anos. Idade suficiente para entender, mas jovem demais para carregar tal fardo. O que você sentiu quando leu? Perguntei, temendo a resposta. Miguel tomou um gole do chocolate, deixando uma mancha de chantilly acima do lábio que ele limpou com o guardanapo. Aquele gesto tão infantil contrastava com a maturidade de suas palavras. Raiva, primeiro. Muita raiva. Quebrei meu videogame jogando contra a parede. Ele deu um meio sorriso triste. Era um Nintendo Switch que ganhei de aniversário. Tio Roberto consertou para mim, mesmo eu não merecendo. Engoli em seco, imaginando a cena. A violência da emoção contida naquele menino pequeno, a gentileza do homem que assumiu meu lugar.
Depois continuou ele, fiquei com vergonha. Achei que tinha algo errado comigo. Que se eu fosse, não sei, diferente, você teria ficado. Miguel, interrompi, incapaz de suportar aquelas palavras, nunca teve nada errado com você. O erro foi todo meu. Ele continuou como se não tivesse me ouvido. Então comecei a te procurar. Primeiro só por curiosidade. Vi suas entrevistas no Roda Viva, no canal do YouTube da sua empresa. Li matérias sobre você na Exame, na Isto é Dinheiro. Senti um calafrio ao pensar nele assistindo aquelas entrevistas, onde eu falava sobre superação, determinação e sacrifícios necessários para o sucesso. Que hipocrisia deve ter parecido para ele. Você dizia nas entrevistas que abriu mão de muita coisa para chegar onde chegou, disse Miguel, confirmando meus temores. Eu era uma dessas coisas, não é? A pergunta pairou entre nós como uma nuvem carregada. O barulho da máquina de café, o tilintar de xícaras sendo lavadas na cozinha, tudo parecia amplificado no silêncio que se seguiu. Eu mentia para mim mesmo, admiti finalmente. Dizia que estava fazendo um sacrifício necessário, que um dia eu voltaria quando tivesse algo para oferecer. Mas a verdade, Miguel, é que eu tinha medo. Medo de quê? De falhar, respondi, as palavras saindo com dificuldade. Meu próprio pai, seu avô, ele bebia. Perdia empregos. Batia na minha mãe. Eu cresci jurando que seria diferente, mas quando você nasceu, percebi que não sabia como ser um pai. Não tinha exemplos. E o medo de te machucar, de repetir os erros dele. Minhas palavras morreram, insuficientes para explicar a covardia que me consumiu. Miguel mexia na caneca vazia, pensativo. Tio Roberto também teve um pai ruim, ele disse subitamente. Ele me contou. Disse que aprendeu o que não fazer. Cada menção a esse homem, esse tio Roberto, era uma facada e uma bênção ao mesmo tempo. Um lembrete do que eu perdi e do que Miguel ganhou. Ele é mais sábio do que eu concedi. Você é rico, não é? Perguntou Miguel, mudando bruscamente de assunto. Vi na televisão. Sua empresa faz programas de computador? Sorri levemente com a simplificação. Sistemas de segurança digital. Protegemos informações de empresas, bancos, hospitais. Como um super-herói digital. Não sou nenhum herói, Miguel. Você mora naquele prédio com heliporto no topo? O da Avenida Faria Lima? Assenti. No último andar. Tem piscina lá em cima? Sim, e uma vista de toda a cidade. Seus olhos brilharam brevemente com curiosidade infantil, antes de voltarem à expressão guardada. Deve ser legal. É vazio, respondi honestamente. Grandes espaços vazios que eu encho com coisas. Quadros que não olho, livros que não leio. Ficamos em silêncio novamente. Seu Giuseppe aproximou-se, oferecendo mais chocolate quente, mas ambos recusamos. Estava ficando tarde. Preciso voltar, disse Miguel. Mamãe deve estar preocupada. Concordei, pegando a conta e deixando uma gorjeta generosa. Ao sairmos, a chuva tinha parado completamente, mas o ar permanecia úmido e frio. As luzes da cidade refletiam no asfalto molhado como milhares de estrelas caídas. Você vai querer me ver de novo? Perguntei, incapaz de disfarçar a ansiedade na voz. A pergunta pairou entre nós como um balão frágil. Miguel encarou seus tênis por um momento antes de levantar os olhos, meus olhos, para mim. Não sei, respondeu com honestidade brutal. Preciso pensar. Entendo, respondi, embora sentisse meu coração afundar. Posso te dar meu número? Para quando, se decidir. Ele assentiu, e anotei meu celular em um guardanapo do café. Quando o entreguei, nossos dedos se tocaram brevemente, e senti uma conexão elétrica, como se algo fundamental no universo estivesse sendo reconhecido. Miguel, chamei. Quando ele já se virava para ir, aquela carta, eu a escrevi há muito tempo. Se pudesse escrever uma hoje, seria diferente. Como seria? Perguntou ele, parando sem se virar completamente.
Diria que sinto sua falta todos os dias. Que carrego seu fantasma comigo em cada conquista, em cada fracasso. Que construí um império para impressionar alguém que nem me conhecia. Pausei, engolindo o nó na garganta. E diria que, se você me desse uma chance, eu passaria o resto da minha vida tentando merecer ser chamado de pai. Miguel ficou imóvel por alguns segundos. Então, sem olhar para trás, respondeu: talvez um dia. E caminhou em direção ao ponto de táxi onde Renata esperava, uma figura distante sob a luz amarelada dos postes da Consolação. 2 semanas se passaram sem notícias de Miguel. Cada toque do celular fazia meu coração disparar, mas nunca era ele. Mergulhei no trabalho com renovada obsessão, como se os algoritmos e códigos pudessem preencher o vazio que agora reconhecia em minha vida. Meus funcionários notaram a mudança, eu estava mais distraído, menos exigente. Marina, minha assistente há 8 anos, chegou a perguntar se eu estava doente. Foi numa terça-feira chuvosa que o telefone finalmente tocou com um número desconhecido. Atendi no primeiro toque, quase derrubando a xícara de café sobre os documentos de uma nova aquisição. Alô? Minha voz saiu tensa, esperançosa. É o Miguel. A voz dele soava pequena através do aparelho. Posso te encontrar hoje? O alívio me atingiu como uma onda. Claro. Onde você quiser. No parque do Ibirapuera, ele respondeu após uma breve hesitação. Na frente do MAN. Às 4. Cancelei 3 reuniões e uma videoconferência com investidores de Singapura. Anderson, meu sócio desde os tempos da incubadora na Unicamp, me olhou como se eu tivesse enlouquecido quando expliquei que precisava sair. Desde quando você cancela qualquer coisa? Ele perguntou, confuso. Lembra quando você atendeu aquela chamada do Banco Central durante o seu check-up cardíaco? Não respondi. Como explicar que todas as prioridades da minha vida haviam sido reorganizadas num instante? Peguei um Uber até o Ibirapuera, a ansiedade crescendo a cada sinal vermelho. O parque estava relativamente vazio devido à chuva fina que caía. A marquise de concreto abrigava as catistas e alguns casais. Avistei Miguel sentado num banco em frente ao Museu de Arte Moderna, protegido por um guarda-chuva azul grande demais para seu tamanho. Oi, disse, sentando-me ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa. Oi, respondeu, sem me olhar diretamente. Trouxe isso para você. Ele estendeu um caderno espiral comum, desses vendidos em qualquer papelaria. A capa era azul, com alguns adesivos de times de futebol. Notei o símbolo do Corinthians em destaque. O que é isso? Perguntei, pegando o caderno com cuidado, como se fosse uma relíquia. É o meu diário, ele respondeu, finalmente me encarando. Bom, não tudo. Fiz uma seleção. São coisas que escrevi sobre você ao longo dos anos. Mamãe não sabe que eu trouxe. Nem o tio Roberto. Abri o caderno com mãos trêmulas. A primeira página tinha uma data de 3 anos atrás, quando Miguel teria apenas 7 anos. A caligrafia era infantil, irregular, mas perfeitamente legível. Hoje perguntei para mamãe sobre meu pai de verdade. Ela ficou triste, mas me mostrou uma foto. Ele parece importante. Por que ele não me quis? Senti um nó na garganta. Virei a página. Vi meu pai na televisão hoje. Ele ganhou um prêmio de empresário do ano. Será que ele lembrou que é meu aniversário? Página após página, encontrei fragmentos da vida de Miguel, suas dúvidas, sua raiva, sua confusão. Algumas entradas eram curtas, apenas uma linha perguntando por que eu não ligava no Natal. Outras eram mais elaboradas, descrevendo como ele inventava histórias para os colegas sobre o pai ausente, ora eu era um espião internacional, ora um astronauta em missão secreta. Por que está me mostrando isso? Perguntei, a voz embargada, quando cheguei à última entrada, datada da semana anterior. Porque quero que você saiba quem eu sou, respondeu Miguel com uma simplicidade desarmante. Se vamos nos conhecer, você precisa entender o que perdi. O que nós dois perdemos. Olhei para ele,
esse menino que carregava muito mais sabedoria do que qualquer adulto que eu conhecia no mundo corporativo. É justo, respondi. Agora quero saber quem você é, continuou Miguel. Não o dos jornais ou da televisão. O de verdade. Era um pedido simples e ao mesmo tempo mais difícil que já recebi. Quem era eu, além das conquistas e do dinheiro acumulado? Não sei se sei responder a isso, confessei. Tenta, insistiu ele. Respirei fundo, olhando para as árvores do parque balançando com a brisa úmida. A chuva tinha parado, e alguns raios de sol começavam a romper as nuvens. Sou alguém que cresceu com medo, comecei, surpreendendo a mim mesmo com a honestidade crua. Medo de ser como meu pai. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de que, se eu parasse para respirar, tudo desmoronaria. Miguel escutava atentamente, seus olhos, meus olhos, fixos em mim. Quando conheci sua mãe, foi como se pela primeira vez alguém visse através da minha armadura. Ela era estagiária na empresa onde eu trabalhava antes de fundar a minha. Inteligente, determinada, ela me fazia rir. Um sorriso involuntário surgiu ao lembrar daqueles primeiros dias com Renata, ambos jovens e cheios de sonhos. Quando ela engravidou, eu entrei em pânico. Estávamos juntos há apenas 6 meses. Eu tinha acabado de conseguir investimento para minha startup, trabalhava 18 horas por dia. A ideia de ser responsável por uma criança. Você fugiu, completou Miguel, sem julgamento na voz, apenas constatando um fato. Fugi, concordei. Primeiro emocionalmente. Depois fisicamente. Convenci a mim mesmo que era temporário, que quando a empresa estivesse estável eu voltaria. Que vocês estariam melhor sem mim até lá. E a empresa ficou estável, observou Miguel. Sim, mas então sempre havia o próximo objetivo, a próxima meta. Expandi para o Rio, depois para Recife. Abri um escritório em Lisboa. Cada conquista era um motivo para adiar o confronto com minha covardia. Ficamos em silêncio por alguns minutos, observando um grupo de crianças correndo sob a marquise, suas risadas ecoando na estrutura de concreto. Sabe o que é mais estranho? Perguntei finalmente. Todo esse tempo, eu achava que estava construindo algo importante. Agora vejo que estava apenas correndo. Miguel pegou uma pedrinha do chão e a jogou na direção de uma poça d'água próxima. Tio Roberto diz que as pessoas correm quando tem algo perseguindo elas por dentro, comentou. Sorri com a sabedoria daquele homem que nunca conheci, mas a quem devia tanto. Seu tio Roberto parece ser muito esperto. Ele é, concordou Miguel. Então, surpreendendo-me completamente, ele disse que eu devia te dar uma chance. Que todo mundo merece uma chance de consertar seus erros. Senti uma gratidão inesperada por esse homem que poderia facilmente ter alimentado o ressentimento de Miguel contra mim. Mamãe concordou? Perguntei, curioso. Não exatamente, respondeu Miguel com um meio sorriso. Ela disse que eu deveria fazer o que achasse melhor para mim, não para você. Reconheci o pragmatismo característico de Renata naquelas palavras. Ela sempre foi direta, sem rodeios. E o que você acha que é melhor para você? Perguntei, temendo a resposta. Miguel ficou em silêncio por um momento, contemplativo. A pergunta pairava entre nós como a névoa sobre a lagoa do parque. Não sei ainda, respondeu finalmente. Mas acho que vale a pena descobrir. Naquele momento, sentados naquele banco molhado do Ibirapuera, com as nuvens se abrindo lentamente sobre nós, senti uma esperança que não ousava nomear. Não era perdão, ainda era cedo demais para isso. Não era reconciliação, havia muito terreno a ser percorrido. Era apenas uma porta entreaberta, uma possibilidade. Posso te mostrar uma coisa? Perguntei. Miguel assentiu, curioso. Venha comigo, disse, levantando-me do banco. Caminhamos até o estacionamento onde meu motorista aguardava. Ao ver o carro, uma Mercedes preta com vidros escuros, Miguel arregalou os olhos. Esse é seu carro? Perguntou, impressionado apesar de si mesmo. É da empresa, na verdade, respondi, abrindo a porta para ele. Vamos dar uma volta.
Enquanto cruzávamos a cidade em direção à zona sul, observei Miguel pelo canto do olho, seu perfil contra a janela, seus dedos tamborilando no joelho ao ritmo da música que tocava baixinho no rádio. Uma música do Legião Urbana que me fez sentir nostálgico. Para onde estamos indo? Perguntou finalmente. Para onde tudo começou, respondi, enquanto o motorista entrava numa rua estreita no bairro do Jabaquara. Nas semanas seguintes, nos encontramos repetidamente. Caminhadas no parque. Tardes na biblioteca. Partidas de xadrez que ele sempre ganhava. Lentamente, cuidadosamente, costuramos algo frágil e real. Contei-lhe histórias que nunca coloquei no livro, fracassos, humilhações, noites em que quase desisti. Ele riu uma vez, um som que eu não tinha percebido que estava esperando ouvir. Reencontrei sua mãe também. Ela estava mais velha, cansada nos olhos, mas forte como sempre. Ela não me perdoou, não completamente, mas me deu uma chance. E isso era mais do que eu jamais esperava. Não tentei substituir os anos perdidos. Sabia que não podia. Mas eu podia aparecer agora. Consistentemente. Honestamente. Miguel nunca me chamou de pai. Ainda não. Talvez nunca. Mas quando ele sorriu para mim pela primeira vez e disse: "Você deveria escrever um novo capítulo", eu soube o que ele queria dizer. Este não era sobre ambição. Era sobre redenção. O sobrado no Jabaquara parecia menor do que em minhas lembranças. A tinta verde estava descascando, o pequeno jardim da frente coberto de mato alto. Mas o número 237 permanecia o mesmo, pintado na caixa de correio enferrujada. "O que é este lugar?", perguntou Miguel, enquanto descíamos do carro. "Foi aqui que nasci", respondi, sentindo uma estranha mistura de nostalgia e desconforto. "Sua avó morou aqui até falecer, há 5 anos. Miguel olhou para a casa com interesse renovado. "Você cresceu aqui?" Assenti, apontando para a janela do segundo andar. Aquele era meu quarto. Eu dividia com meu irmão mais velho, seu tio César. "Tem um tio?", perguntou Miguel, surpreso. "Tinha", corrigi suavemente. "Ele morreu num acidente de moto quando tinha 22 anos. Você nem era nascido." Miguel assentiu, absorvendo a informação. "Por que nunca vendeu a casa?" Era uma boa pergunta. Uma que eu mesmo me fazia ocasionalmente, quando os advogados mencionavam aquele ativo subutilizado em meu portfólio de investimentos. Não consegui admitir. Era tudo o que restava da minha família. "Venha, quero te mostrar uma coisa." Tirei um molho de chaves do bolso, chaves que raramente usava, mas sempre carregava comigo. Abri o portão enferrujado, que protestou com um rangido, e caminhamos pelo caminho de pedras até a porta da frente. O interior da casa estava empoeirado, mas surpreendentemente preservado. Eu pagava uma empresa de limpeza para vir uma vez por mês, embora não visitasse o lugar há anos. Os móveis antigos estavam cobertos com lençóis brancos, dando ao ambiente um ar fantasmagórico. "Parece uma casa de filme de terror", comentou Miguel, olhando ao redor com curiosidade. Sorri. Sua avó adoraria ouvir isso. Ela era fanática por filmes de terror. Me levava escondido ao cinema quando meu pai não estava em casa. Guiei Miguel pela sala, mostrando as fotos de família nas paredes, minha formatura na Unicamp, César com seu uniforme de futebol, minha mãe jovem e sorridente em frente à padaria que meu avô fundou. "Você se parece com ela", observou Miguel, olhando atentamente para uma foto da minha mãe. "As pessoas sempre diziam isso", respondi, sentindo um aperto no peito. "Ela teria te adorado." Subimos a escada rangente até o segundo andar. Abri a porta do meu antigo quarto, revelando 2 camas de solteiro, posteres desbotados de bandas dos anos 90 e uma escrivaninha repleta de livros empoeirados. "Foi aqui que comecei minha primeira empresa", expliquei, apontando para a escrivaninha. Tinha 16 anos. Consertava computadores para os vizinhos. Miguel aproximou-se da escrivaninha, examinando os livros velhos de programação, alguns disquetes esquecidos, uma calculadora científica.
por que está me mostrando tudo isso? Perguntou finalmente, voltando-se para mim. Sentei-me na beira de uma das camas, o colchão cedendo sob meu peso com um protesto de molas antigas. Porque quero que você entenda de onde vim, respondi. Quero que saiba que nem sempre fui isso. Fiz um gesto vago em direção ao meu terno caro, ao carro de luxo esperando lá fora. E também quero que saiba que, mesmo quando eu tinha muito pouco, eu poderia ter sido seu pai. Não foi o dinheiro, nem o sucesso, nem a falta deles que me afastaram de você. Foi medo, completou Miguel, repetindo o que eu havia dito no parque. Sim, confirmei. Um medo que não faz sentido à luz do dia, mas que parecia monstruoso na escuridão. Miguel caminhou até a janela, olhando para a rua estreita lá embaixo. O sol da tarde lançava uma luz dourada sobre seu perfil, destacando o quanto ele havia crescido nos últimos meses. Ou talvez eu apenas estivesse notando de verdade pela primeira vez. E agora? Perguntou ele. Era uma pergunta simples e ao mesmo tempo complexa. Para onde iríamos daqui? Como construir algo novo sobre as ruínas do que eu havia destruído? Agora respondi cautelosamente, podemos tentar conhecer um ao outro. Sem expectativas. Sem pressão. Apenas, estar presente. Se você quiser. Miguel ficou em silêncio por um momento, ainda olhando pela janela. Tio Roberto me disse que posso ter 2 pais, disse finalmente. Que não é preciso escolher. Senti uma onda de gratidão por este homem que eu nunca conheci, mas que havia mostrado a Miguel uma generosidade que eu mesmo não tinha sido capaz. Seu tio Roberto está certo, concordei. E ele foi mais pai para você do que eu jamais fui. Nunca tentarei tomar o lugar dele. Miguel virou-se para mim. Mamãe disse que vocês vão se encontrar amanhã. Para conversar sobre mim. Assenti, surpreso que Renata tivesse mencionado isso a ele. Sim. Vamos almoçar no centro. Ela está nervosa, disse Miguel. Eu ouvi ela falando com o tio Roberto ontem à noite. Ela acha que você vai querer levar as coisas para a justiça. Franzi o senho, confuso. Justiça? Por quê? Pela guarda, explicou Miguel como se fosse óbvio. Ela acha que você vai querer me levar para morar com você. Por causa do dinheiro e tudo mais. A ideia era tão absurda que quase ri, mas contive-me ao ver a expressão séria de Miguel. Miguel, eu nunca faria isso, assegurei. Sua mãe te criou sozinha por 10 anos. Ela é a melhor pessoa para decidir o que é bom para você. Eu só quero fazer parte da sua vida, de alguma forma. Se você permitir. Ele pareceu aliviado, seus ombros relaxando visivelmente. Eu vou dizer a ela. Não, respondi rapidamente. Deixe-me falar com ela amanhã. Preciso que ela ouça de mim. Miguel assentiu, e voltamos a explorar a casa. Mostrei-lhe o quintal nos fundos, onde uma mangueira velha ainda produzia frutos, a cozinha com o fogão antigo onde minha mãe fazia o melhor feijão tropeiro de São Paulo, o porão onde eu me escondia durante as tempestades. Cada cômodo trazia uma memória, uma história. E percebi que estava compartilhando mais sobre mim mesmo naquela tarde do que jamais havia feito no livro que supostamente contava minha história. Quando saímos, horas depois, o sol estava se pondo, pintando o céu de São Paulo com tons de laranja e roxo entre os arranha-céus distantes. Miguel, chamei, quando já estávamos no carro, tem algo que queria te perguntar. Ele me olhou, expectante. Seu aniversário é mês que vem, não é? Dia 17? Seus olhos se arregalaram levemente. Você lembra? Claro que lembro, respondi, embora não mencionasse que a data estava marcada em todos os meus calendários há 10 anos, um lembrete anual do que eu havia abandonado. Gostaria de fazer algo especial. Se você quiser. Se sua mãe permitir. Tipo o quê? O que você gostaria de fazer? Qualquer coisa. Miguel pensou por um momento. Tem aquela exposição de dinossauros no catavento. Uns robôs em tamanho real que se movem e tudo. Sorri. Parece perfeito.
E depois continuou ele, mais hesitante, talvez poderia conhecer seu apartamento? O da piscina no topo? Claro, concordei imediatamente. Podemos fazer um churrasco lá. Convidar quem você quiser. Até o tio Roberto, perguntou, testando meus limites. Especialmente o tio Roberto, respondi sinceramente. Gostaria muito de conhecê-lo. Miguel sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto inteiro. Era a primeira vez que o via sorrir assim para mim, e o impacto foi físico, como se algo dentro do meu peito se descongelasse. No dia seguinte, encontrei Renata no Terraço Itália, um restaurante no centro com vista panorâmica da cidade. Ela estava mais elegante do que me lembrava, usando um vestido azul simples e brincos de prata. Os anos tinham sido generosos com ela, acrescentando apenas algumas linhas finas ao redor de seus olhos intensos. Você está bem, disse ela após nos sentarmos, uma observação, não um elogio. Você também, respondi. Obrigado por vir. Renata foi direta ao ponto, como sempre. O que você quer, Antônio? Apenas fazer parte da vida dele, respondi honestamente. Não vou interferir na sua criação. Não vou pedir guarda ou visitas formais. Só quero a chance de conhecê-lo, e dele me conhecer. Ela me estudou por um longo momento, seus olhos procurando qualquer sinal de falsidade. Por que agora? Depois de 10 anos? Porque ele me encontrou, respondi. E porque finalmente tive coragem de olhar para o que fiz. Para quem abandonei. Renata tomou um gole de água, seus dedos apertando o copo com mais força do que o necessário. Você tem ideia do que fez conosco? Do que foi criar um filho sozinho enquanto você construía seu império? 6 meses depois, a nova edição de Do Nada ao Império foi lançada. Tinha um novo capítulo final, intitulado simplesmente O Menino na Livraria. Não mencionava o nome de Miguel. Não descrevia a carta ou o momento que me despedaçou. Apenas contava a verdade, que nenhum sucesso importa se o custo for seu próprio sangue. A mídia comentou bastante sobre isso. Alguns chamaram de minha escrita mais vulnerável. Outros questionaram sua autenticidade. Eu não me importava. Miguel leu primeiro. Devolveu-me com um pequeno aceno e disse: desta vez, você não esqueceu nada. Sorri, sentindo algo próximo à paz. Ainda temos um longo caminho pela frente. Mas todo capítulo precisa começar em algum lugar. E este inesperado, doloroso, belo capítulo, começou numa livraria, com um menino que me lembrou quem eu costumava ser, e quem eu ainda tinha chance de me tornar. A tarde no Museu Catavento foi um sucesso além das minhas expectativas. Miguel estava fascinado pelos dinossauros mecânicos, tirando fotos com seu celular e me bombardeando com fatos sobre o Tiranossauro Rex e o Velociraptor que eu suspeitava virem de seu extenso conhecimento de filmes do Jurassic Park. Roberto veio conosco, um homem tranquilo de meia-idade com óculos de armação fina e um jeito gentil que imediatamente me fez entender por que Miguel e Renata o amavam. Ele falou muito sobre você nas últimas semanas, comentou Roberto enquanto observávamos Miguel interagir com uma exposição sobre fósseis. Nunca o vi tão animado. Obrigado por tudo, respondi, sentindo a inadequação das palavras. Por estar lá quando eu não estive. Roberto deu de ombros, sem drama. Ele é um garoto incrível. Não foi sacrifício nenhum. Depois do museu, seguimos para meu apartamento na cobertura. Os olhos de Miguel se arregalaram ao ver a vista de 360 graus de São Paulo, a piscina de borda infinita e o heliporto onde meu helicóptero particular ocasionalmente pousava. É como a casa do Tony Stark, exclamou ele, correndo de um lado para outro, explorando cada canto. Renata olhava ao redor com uma expressão mais contida, talvez pensando em como sua vida poderia ter sido diferente se eu tivesse feito outras escolhas uma década atrás. Mas não havia amargura evidente em seu rosto, apenas uma aceitação tranquila do caminho que todos nós havíamos percorrido. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei-me na varanda com uma taça de vinho, olhando para as luzes infinitas da cidade. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Miguel.
obrigado pelo melhor aniversário. Boa noite, pai. Pai. Ele me chamou de pai pela primeira vez. As semanas seguintes foram um turbilhão de atividades. Miguel começou a passar um fim de semana por mês comigo, uma sugestão de Renata, não minha. Aprendi a cozinhar seus pratos favoritos, ou pelo menos tentei, com resultados variados. Levei-o a jogos do Corinthians, ensinei-o a nadar na piscina da cobertura. Aos poucos, comecei a conhecer não apenas Miguel, mas também seus amigos. Pedro e Lucas, seus colegas de escola que inicialmente me olhavam com desconfiança, mas logo se renderam ao descobrir que eu tinha a última versão do PlayStation com todos os jogos. Mariana, uma menina de tranças que Miguel obviamente admirava, embora negasse veementemente quando eu provocava. Em casa, ele tinha seu próprio quarto, que decoramos juntos com posteres de super-heróis e uma estante cheia de livros e mangás. Anderson, meu sócio, tornou-se uma espécie de tio postiço, sempre trazendo bugigangas tecnológicas e prometendo ensinar a Miguel os fundamentos da programação quando ele fosse um pouco mais velho. Mas nem tudo era simples. Havia dias ruins, momentos em que o peso da minha ausência anterior se fazia sentir. Certa noite, depois de assistirmos a uma partida de basquete, Miguel ficou subitamente quieto durante o jantar. O que foi? Perguntei, notando sua expressão fechada. Nada, respondeu automaticamente, mexendo na comida sem interesse. Miguel, insisti gentilmente, lembra do que combinamos? Honestidade sempre, mesmo quando dói. Ele largou o garfo e me encarou. Hoje na escola tivemos um projeto sobre árvore genealógica. Todo mundo levou fotos dos pais, avós. O professor perguntou por que eu não tinha fotos suas. Senti um aperto no peito. E o que você disse? Que você estava ocupado construindo um império. Sua voz tinha uma ponta de amargura que me atingiu como um soco. Ele achou que eu estava sendo engraçado. Fiquei em silêncio por um momento, absorvendo o impacto das suas palavras. Então me levantei, peguei meu celular e sentei-me ao lado dele. Talvez não tenhamos fotos antigas juntos, disse, abrindo a câmera, mas podemos começar a fazer algumas agora. Tirei uma selfie desajeitada dos dois, nossas cabeças juntas, expressões sérias. Miguel olhou para a foto e fez uma careta. Parece que estamos num velório, comentou. Então vamos tentar de novo, sugeri. Na segunda tentativa, consegui arrancar um sorriso dele. Na terceira, ambos estávamos rindo. Passamos a hora seguinte tirando fotos ridículas, fazendo caretas, usando os filtros bobos do aplicativo. No final, tínhamos dezenas de imagens, nenhuma perfeita, todas autênticas. Agora você tem fotos para a próxima árvore genealógica, disse, enquanto enviava as imagens para seu celular. Miguel assentiu, seu humor claramente melhor. Antes de ir dormir, ele parou na porta do quarto e disse, sabe, não é só sobre as fotos. É sobre as histórias. Que histórias? As histórias que acompanham as fotos. Os outros pais têm histórias para contar. Sobre quando seus filhos eram bebês, aprenderam a andar, essas coisas. Senti o peso daquelas palavras. 10 anos de histórias perdidas, momentos que nunca poderia recuperar. Eu não tenho essas histórias, admiti. E sinto muito por isso. Mais do que posso expressar. Mas podemos criar novas a partir de agora. E talvez um dia você queira ouvir as histórias da sua mãe. Tenho certeza que ela tem muitas. Ela tem, confirmou Miguel. Mas agora estamos criando as nossas, não é? Sim, respondi, sentindo uma emoção intensa. Estamos criando as nossas. Quando a editora me procurou para uma nova edição de Do Nada ao Império. Inicialmente relutei. O livro tinha sido um sucesso comercial, mas agora representava uma versão incompleta e sanitizada da minha história. Como poderia falar sobre superação e legado quando havia falhado tão fundamentalmente como ser humano? Foi Miguel quem me convenceu. Você deveria contar a verdade, disse ele, enquanto jogávamos xadrez numa tarde de domingo. Não por você, mas pelas outras pessoas que estão cometendo os mesmos erros. Olhei para ele,
surpreso com sua sabedoria. Você acha que deveria expor nossa história? Nossa vida privada? Não com nomes e detalhes, respondeu, movendo seu cavalo para capturar minha torre. Mas a lição, sim. Cheque. E assim, meses depois de nosso primeiro encontro na livraria, sentei-me para escrever o capítulo que faltava. Não mencionei Miguel pelo nome, respeitando sua privacidade. Não expus os detalhes íntimos de nossa reconciliação em andamento. Mas contei a verdade essencial, que havia construído um império enquanto negligenciava o que realmente importava, que nenhuma conquista profissional preenchia o vazio deixado pelos laços familiares rompidos. O lançamento da nova edição aconteceu na mesma livraria onde Miguel me encontrou. Desta vez, ele estava ao meu lado, assim como Renata e Roberto. Uma família não convencional, certamente, mas ainda assim uma família. Nervoso, perguntou Miguel, enquanto observávamos a fila de pessoas se formando para os autógrafos. Um pouco, admiti. É a primeira vez que compartilho esta parte da minha vida publicamente. Vai dar tudo certo, ele assegurou, com uma confiança que me lembrou sua mãe. As pessoas vão entender. E entenderam. Para minha surpresa, o novo capítulo ressoou com muitos leitores. Recebi e-mails de pais divorciados, executivos workahólicos, pessoas que haviam priorizado carreiras em detrimento de relacionamentos. Todos dizendo a mesma coisa, que minha história os havia feito repensar suas próprias escolhas. 1 ano se passou desde nosso encontro na livraria. Miguel agora tem 12 anos e passa quase todos os fins de semana comigo. Minha cobertura, antes um espaço estéril e impessoal, está aos poucos ganhando vida. Há livros espalhados pela sala, videogames no rack da televisão, e uma coleção crescente de fotos nas paredes, provas tangíveis de nosso tempo juntos. Em uma manhã de domingo, acordei com o cheiro de café e o barulho na cozinha. Encontrei Miguel tentando fazer panquecas, a bancada coberta de farinha e uma expressão de concentração que me fez sorrir. Bom dia, disse, entrando na cozinha. Precisa de ajuda? Não, respondeu ele rapidamente, determinado a fazer sozinho. É uma surpresa. Sentei-me no balcão, fingindo ler o jornal enquanto observava seus esforços. As primeiras panquecas foram desastrosas, queimadas por fora, cruas por dentro, mas ele persistiu. Na terceira tentativa, produziu algo aceitável, que serviu com um sorriso orgulhoso. Tio Roberto me ensinou, explicou, enquanto comíamos. Ele faz todo domingo para a mamãe. Sorri, sentindo aquela pontada familiar de inveja misturada com gratidão pelo homem que havia sido pai para meu filho quando eu não estava por perto. Estão deliciosas, assegurei, e estavam mesmo, apesar da quantidade excessiva de açúcar. Tenho uma ideia, disse Miguel depois do café da manhã. Podemos visitar o vovô hoje? Fiquei surpreso. Meu pai? Ele faleceu antes de você nascer, Miguel. Eu sei, respondeu ele. Mas podemos visitar o túmulo dele. Nunca fui. A sugestão me pegou desprevenido. Raramente visitava o cemitério no Morumbi onde meu pai estava enterrado. Nossa relação tinha sido complicada e dolorosa, marcada pelos acessos de violência dele e pelo meu eventual afastamento. No entanto, algo na proposta de Miguel me tocou profundamente. Claro, concordei. Podemos ir. 2 horas depois, estávamos diante da lápide simples de granito. José Carlos Oliveira, de 1955 a 2010. Pai e esposo. O epitáfio minimalista não revelava nada sobre o homem complexo que havia sido meu pai, o trabalhador incansável que sustentou a família como motorista de ônibus, o alcoólatra que transformava nossa casa em um campo de batalha nas noites de sexta-feira, o homem arrependido que chorava nas manhãs de sábado. Como ele era? Perguntou Miguel, colocando as flores que havíamos comprado. Hesitei, incerto sobre quanto revelar. Por fim, optei pela verdade. Ele era difícil, comecei. Trabalhava muito, bebia demais. Tinha um temperamento explosivo. Como no seu livro, observou Miguel. Sim, mas o livro não conta tudo. Ele também podia ser gentil,
quando estava sóbrio. Adorava música. Tocava violão e tinha uma voz bonita. Nos levava para pescar no rio Tietê aos domingos, quando eu tinha sua idade e o rio ainda não estava tão poluído. Miguel ouviu atentamente, absorvendo essas informações sobre um avô que nunca conheceu. Você o perdoou? Perguntou finalmente. A pergunta pairou entre nós como uma nuvem carregada. Olhei para o céu de São Paulo, parcialmente coberto, o sol lutando para atravessar as nuvens. Estou tentando, respondi honestamente. É um processo. Às vezes acho que sim, outras vezes a raiva volta. Como você se sente sobre mim? Miguel perguntou abruptamente. Você me perdoou? Virei-me para ele, confuso. Perdoar você? Pelo quê? Por aparecer assim, explicou ele, chutando uma pedrinha no chão. Por complicar sua vida. Você tinha tudo organizado antes de mim. Senti meu coração apertando. Agachei-me para ficar na altura dos seus olhos. Miguel, escute com atenção. Você não tem nada para ser perdoado. Eu é que tenho que pedir seu perdão. E minha vida não estava completa antes de você, estava vazia, eu só não sabia. Você não complicou nada, você trouxe significado para tudo. Ele sorriu timidamente, parecendo aliviado. Ficamos mais alguns minutos em silêncio, contemplando a lápide. No caminho de volta, Miguel abordou outro assunto que claramente estava em sua mente. Estive pensando, nas férias escolares de julho. Mamãe e tio Roberto vão para Fortaleza visitar a família dele. Eu normalmente iria junto, mas, incentivei, quando ele hesitou. Estava pensando se poderia ficar com você. As 2 semanas inteiras. Senti uma onda de emoção. 2 semanas completas, sem as despedidas de domingo à noite que sempre vinham muito rápido. Adoraria, respondi. Mas temos que verificar com sua mãe primeiro. Já falei com ela, confessou Miguel, com um sorriso travesso. Ela disse que depende de você. Renata e eu havíamos desenvolvido uma relação cordial ao longo do último ano. Não éramos exatamente amigos, mas havia um respeito mútuo, um entendimento silencioso de que ambos queríamos o melhor para Miguel. Nesse caso, é claro que pode, confirmei. Podemos planejar o que quiser fazer. Qualquer coisa? Perguntou, seus olhos brilhando. Dentro do razoável, esclareci rapidamente, reconhecendo o brilho perigoso em seu olhar. Estava pensando em uma viagem, sugeriu ele. Nunca fui a Fernando de Noronha. Sorri com seu senso de oportunidade. Fernando de Noronha era um dos destinos mais exclusivos e caros do Brasil. Vamos conversar sobre isso, respondi, sem descartar a ideia. Mas sim, podemos viajar. Naquela noite, depois de deixar Miguel em casa, fiz um desvio pelo bairro da Consolação. O Café Bela Vista, onde havíamos tomado chocolate quente naquele primeiro dia, estava fechando, mas seu Giuseppe reconheceu-me e acenou para que entrasse. Um expresso, por favor, pedi, sentando-me no mesmo lugar onde Miguel e eu havíamos conversado 1 ano atrás. Enquanto saboreava o café forte, refleti sobre a jornada do último ano. Não tinha sido fácil. Houve momentos difíceis, conversas dolorosas, ajustes complicados. Mas também houve alegria, uma alegria que eu nunca imaginei possível. Meu celular vibrou com uma mensagem de Miguel: boa noite. Sonhe com golfinhos em Fernando de Noronha. Golfinho sorri, respondendo com um simples boa noite, filho. Sonharei. Filho. Uma palavra que agora podia usar sem sentir que estava roubando algo que não me pertencia. Na semana seguinte, durante uma reunião com Anderson para discutir a expansão da empresa para a América do Norte, surpreendi meu sócio com um anúncio. Vou tirar um mês de férias em julho, declarei, interrompendo sua apresentação sobre os potenciais clientes em Toronto. Anderson me olhou como se eu tivesse crescido uma segunda cabeça. Você nunca tira férias. Nem mesmo quando teve aquele princípio de infarto no ano passado. As coisas mudaram, respondi simplesmente. Miguel vai ficar comigo durante as férias escolares.
Estamos planejando uma viagem. Anderson sorriu, ajustando os óculos. Ele havia conhecido Miguel várias vezes no último ano e, para minha surpresa, os dois haviam desenvolvido uma relação quase de tio e sobrinho. Fernando de Noronha adivinhou. Como você? Ele me mandou uma mensagem ontem perguntando sobre os melhores lugares para mergulhar lá, explicou Anderson com um sorriso. Aparentemente sou a tio legal que sabe de coisas legais a ponto. Balancei a cabeça, rindo. Esse garoto é impossível. Ele é incrível, corrigiu Anderson. E está te fazendo bem. Nunca ouvi tão humano. A observação me pegou desprevenido. Era verdade que havia mudado no último ano. Delegava mais responsabilidades, trabalhava horas mais razoáveis, até comecei a praticar esportes novamente, principalmente para acompanhar a energia infindável de Miguel. Ele está me ensinando a viver, admiti. Irônico, não é? Eu achava que tinha tanto a ensinar, e sou eu quem está aprendendo. Fernando de Noronha foi tudo o que Miguel esperava e mais. Durante 2 semanas, exploramos praias paradisíacas, mergulhamos com tartarugas e golfinhos, caminhamos por trilhas exuberantes e dormimos ao som das ondas. Longe dos e-mails, reuniões e das pressões da cidade, encontrei uma paz que não sentia desde a infância. Na nossa última noite na ilha, sentados na areia da praia do Sancho assistindo ao pôr do sol, Miguel disse algo que guardarei para sempre. Pai, começou ele, ainda olhando para o horizonte onde o sol mergulhava no oceano em um espetáculo de cores, obrigado por voltar. Não respondi imediatamente, deixando que o peso daquelas palavras simples me atingisse completamente. Voltar. Não apenas para sua vida, mas para minha própria. Para a humanidade que havia perdido no caminho. Obrigado por me encontrar, respondi finalmente, colocando o braço ao redor de seus ombros. Juntos, observamos o sol desaparecer no horizonte, marcando o fim de um dia e a promessa contínua de um novo amanhecer. Hoje, enquanto escrevo estas palavras, Miguel está no quarto ao lado, dormindo tranquilamente depois de um dia exaustivo de escola e treino de futebol. Meu império comercial continua a prosperar, mas com uma diferença fundamental: já não é o centro da minha existência. O verdadeiro trabalho da minha vida agora é reconstruir o que foi quebrado, cultivar o que foi negligenciado, e valorizar o que realmente importa. Não é uma jornada fácil. Há cicatrizes profundas que talvez nunca desapareçam completamente. Mas como aprendi com Miguel, as cicatrizes não são apenas marcas de feridas passadas, são testemunhos de cura. E quanto ao meu livro, aquele best-seller que parecia tão importante? A nova edição vende mais do que a original, não pela história de sucesso empresarial, mas pelo capítulo sobre falha e redenção. Nas sessões de autógrafos, são as páginas daquele último capítulo que estão mais desgastadas, marcadas por leituras repetidas. Parece que não sou o único buscando um caminho de volta para casa.